Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, da Anita Novinsky, A Luta em Glória do Padre Antônio Vieira. Anita Novinsky é professora emérita da USP, especialista no tema da Inquisição, né? Então ela vai falar sobre a história aí do Padre Antônio Vieira, sobre o ponto de vista da defesa dele dos cristãos novos, né? Então ela vai traçar esse retrato, né, dos cristãos novos. Enquanto em Portugal a Companhia de Jesus lutava contra a Inquisição, apoiando a Casa de Bragança contra os Habsburgos, no Brasil os membros da companhia eram leais agentes inquisidores. O padre Antônio Vieira, no entanto, ele é uma das poucas vozes, junto com Damião de Góes, que se colocam contra os excessos da Inquisição em Portugal. A Inquisição em Portugal foi estabelecida em 1536. Essa ênfase do padre Antônio Vieira, denunciando os abusos da Inquisição, acabou levando a ele acusações dele ser judeu. É interessante que nesse período, né, mesmo Lutero, aí século XVI, né, ele tornou-se um ferrenho defensor da exclusão social dos judeus e conversos. Então, com os primeiros autos da fé instaurados aí em Lisboa em 1540, né, 1536 foi instaurada a Inquisição, e em 1540 já teve um primeiro auto da fé em Lisboa. Isso criou um clima de desconfiança, de denúncias e acusações que se propagou por todo o país. Então, o esquema era o seguinte: você excluía os judeus, então havia ali uma alternativa para os judeus, seria eles se converterem ao cristianismo. Eram chamados cristãos novos. Só que muitos se convertiam ao cristianismo, mas mantinham as práticas judaicas, às escondidas. Isso, então, esses cristãos novos, então, estavam sujeitos, então, a acusações feitas diante da Inquisição. E caso constatado que ele de fato era um judeu que estava praticando escondido o judaísmo, e ele não renegasse isso, ou seja, ele insistisse na prática, ele seria levado à fogueira. A maior parte dos acusados de Inquisição em Portugal eram cristãos novos, acusados de serem judeus. E o Antônio Vieira, padre Antônio Vieira, ele se colocou em defesa dos cristãos novos, ele se colocou em defesa dos judeus. Ele defendia que não deveria haver distinção entre cristãos novos e cristãos velhos. A Anita Novinsky diz assim: a única voz que se ouviu no cenário do mundo contra a Inquisição, na época, foi a do jesuíta Antônio Vieira, que pode ser considerado um dos primeiros sionistas políticos, por atribuir os infortúnios dos judeus à falta de um território nacional na Palestina. Só haveria uma solução para os judeus: a volta para sua própria terra, na Palestina. Então, ele é um dos precursores do sionismo, né? Sua ênfase na defesa dos direitos dos judeus lhe valeu uma prisão pela Inquisição em Coimbra por 2 anos, em 1666 e 67. Segundo Anita Novinsky, Antônio Vieira conhecia o circuito de homens que rodeavam o Santo Ofício. Sabiam que eles mentiam, burlavam as leis, enganavam a justiça, e por isso foi ao extremo, acusando a Inquisição de matar homens e mulheres inocentes. Então veja, o Antônio Vieira, ele denunciava os abusos da Inquisição. Então você veja, tem um vídeo do Felipe Aquino
que ele fala que na época da Inquisição você não via nenhuma voz se levantar contra a Inquisição. Aí, na conclusão do Felipe Aquino, ele diz: porque isso era uma instituição considerada válida dentro da igreja, ninguém achava aquilo errado. Temos aqui uma exceção, temos aqui o padre Antônio Vieira, que ele se lhe valeu a acusação de judeu, de ser judeu, praticar judaísmo às escondidas, e prisão. Né? Solto, ele foi a Roma em 1669 e denunciou a Inquisição ao Papa como um tribunal racista contra os judeus. Suas acusações irritaram os inquisidores e foi somente sua amizade com o Papa que lhe livrou da sentença de morte. Anita Nowinski chama a postura de Antônio Vieira de pragmática e moderna. Ela diz assim: é uma denúncia sem permeio, que nenhum homem da Renascença, em Portugal ou fora dele, teve até então coragem de fazer. Segundo Antônio Vieira, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição era o local onde, abre aspas, os inocentes perecem e os culpados triunfam, porque esses, os inquisidores, na boca têm o remédio e no coração o veneno. Fecha aspas. Palavras de Antônio Vieira. Antônio Vieira, em sua crítica à Inquisição, antecipou em um século o pensamento que viria com Luís da Cunha, Nunes Ribeiro Sanches e o próprio Marquês de Pombal, né, que viria a expulsar os jesuítas do Brasil. Né? Anita Nowinski observa que, não obstante toda a sua vida de luta, Vieira foi um perdedor. Todo o seu empenho ao longo de 32 anos para melhorar a situação dos judeus, de nada valeu. Perdeu em todas as frentes, junto ao rei português, junto ao Papa, junto ao Santo Ofício. Perdeu com seu papel forte, sugerindo a entrega de Pernambuco aos holandeses. Esse papel forte é um documento que ele escreveu sugerindo que Portugal vendesse Pernambuco aos holandeses, desse o domínio daquela terra aos holandeses. Né? Antônio Vieira tinha interesses com mercadores holandeses, e que eram cristãos novos, né? E tinha interesses com os cristãos novos. Né? Então, isso também não deu certo, essa proposta não deu certo. Perdeu no seu empenho em trazer os cristãos novos de volta para Portugal, também não conseguiu. Perdeu na luta pela mudança do estilo da Inquisição, também não conseguiu. A Inquisição continuou pleno vapor. Perdeu no seu sonho messiânico, esperando a redenção do mundo. Porque o Antônio Vieira, ele era um dos que defendia ou acreditava na volta do rei Sebastião. Rei Sebastião morreu em batalha lá, o rei português morreu em 1580 e gerou aquele problema de sucessão dinástica que acabou levando o trono português para a Espanha, né? Foi o período de 1580 a 1640. Então, esse rei português, ele morreu lá e criou-se uma expectativa em Portugal de que ele ressuscitaria, junto com quem? Com Jesus, para reinar o milênio, o quinto império. Nas contas, seria o quinto império. Seria o Império Português, que dominaria o mundo junto com Jesus, o próprio. Então, Antônio Miranda tinha essa expectativa messiânica e perdeu também no seu sonho messiânico. Vieira foi derrotado como político realista e como utopista. Então, faz uma síntese aqui no final, nas considerações finais. Né? Então, Padre Antônio Vieira foi a única voz no século XVII que oficialmente falou em favor dos judeus. Dois portugueses, Damião de Góis, no século XVI, e Antônio Vieira, no século XVII, podem ser considerados os primeiros a afirmar que todo o sofrimento dos judeus
se deve ao fato deles não terem uma terra, defendendo o conceito secular do retorno dos judeus à terra prometida, como um direito legítimo. Então, são pioneiros aí do sionismo. Foi um pioneiro do sionismo político, pois via a única solução para a questão judaica o retorno dos judeus à sua terra. Quarto item, a igreja deve conceder aos judeus convertidos ao catolicismo absoluta liberdade para seguirem seus rituais, inclusive a circuncisão. Então, ele defendia que os judeus convertidos pudessem praticar seus ritos judaicos. As cerimônias judaicas, segundo Antônio Vieira, não foram proibidas por Deus, mas somente pela igreja. Quinto, a paz é a condição central para a chegada do Messias. E se a paz não existe no mundo, significa que o Messias não chegou. Sexto, judeus e portugueses são unidos e não podem ser separados. Juntos formam um só povo. E Portugal é um complemento a Israel. Sétimo, Deus deu um pequeno território aos judeus para que se espalhassem pelo mundo levando a sua fé e do Deus verdadeiro a todas as pessoas do mundo. Oitavo item, o quinto reinado não será no céu, mas será neste mundo. Portugal governando junto com Jesus. Nono, a redenção de Israel é certa. E décimo item, qualquer pessoa, para Antônio Vieira, pode ser salva fora da igreja. Bom, então esse é o papel aí do Antônio Vieira, um papel, de certa maneira, precursor à sua época, bastante adiantado, bastante avançado à sua época, e que é destacado aí pela Anita Nowinski. Muito obrigado, então.